E aí, pessoal, vindo aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, para fazer um panorama geral do que foi essa primeira rodada de Copa do Mundo, né? Para falar o seguinte, quem foi que teve a melhor atuação nessa primeira rodada? Eu fiz um ranking, o que se chama de Power Ranking, né? E vou falar aqui para vocês do 10º ao primeiro, quais que eu achei as melhores partidas de seleções nessa Copa do Mundo até aqui, né, na primeira partida. Então vamos lá. O meu 10º colocado foi a Austrália. Acho que a Austrália entra porque eu quis colocar uma cota do time defensivo. E aí vamos falar também durante o vídeo de tendências, né? A Copa a gente tem visto até aqui uma tendência entre times que mantêm a bola, que gostam de jogar no ataque, contra seleções que têm uma capacidade defensiva muito forte. Tem acontecido em muitas partidas, inclusive acho que é reflexo do aumento de seleções, né? Você tem seleções que preferem competir, que sentem mais seguras em competir em bloco baixo, se segurando mais. E tem sido uma tendência a gente ver essas seleções que se defendem tendo êxito, muitas delas tendo êxito. Quando uma seleção menos qualificada se dispõe a jogar mais, como foi o caso, por exemplo, da Tunísia, que ali também não tinha qualidade, e acho que foi a pior atuação de uma seleção até aqui, inclusive pior do que Curaçao, devido ao nível de enfrentamento. Essa seleção tem se exposto, né? Alguns jogos de mais trocação, como a gente viu em Holanda e Japão, como a gente viu em Brasil e Marrocos, até mesmo Inglaterra e Croácia, mas a tendência geral tem sido esses confrontos de estilos de jogo bastante distintos, né? Você vê uma seleção muito propositiva contra uma seleção bem defensiva, e isso tem tornado legal assistir a Copa, porque a gente tem visto performances defensivas muito boas do geral do coletivo, como a gente viu a performance de Cabo Verde, por exemplo. Eu só não botei Cabo Verde aqui porque a seleção australiana venceu de fato, apesar de Cabo Verde, talvez o Cabo Verde fez foi ainda mais difícil, né? Mais uma performance defensiva espetacular, e tem sido suficiente para que seleções de menos peso, de menos tradição, consigam o seu resultado, né? Consigam pontuar nessas partidas. Então, aqui a menção no 10º lugar, atuação excelente defensivamente da seleção australiana. Enfim, fica a meu 10º do Power Ranking dessa Copa do Mundo. Meu 9º lugar foi a Holanda. A Holanda fez um jogo de muita trocação com o Japão, em que mostrou muita qualidade, um meio-campo muito fluido, muito dinâmico, algo que é um sonho a seleção brasileira ter. Dá até inveja do meio-campo da Holanda, mas com algumas falhas na parte da frente, né? Você vê que o banco da Holanda acaba deixando a desejar, e nessa que o Japão conseguiu, inclusive, melhorar na partida, né? Mas a Holanda aqui em 9º lugar. O 8º lugar para mim foi Marrocos. Marrocos fez um jogo muito sólido contra o Brasil, defensivamente muito bem, e ofensivamente um colosso, né? Praticamente anulando as chances do Brasil nos primeiros minutos de jogo, um domínio absurdo. Depois o Brasil foi melhorando, mas a seleção marroquina, como já esperávamos, é um time muito bem treinado e muito acostumado já a jogar nesse nível desde a Copa passada, né? Então, Marrocos vai dar trabalho nessa Copa do Mundo. Inclusive, talvez não chegue tão longe pelo cruzamento. Até porque o meu 7º lugar é o Japão. Japão talvez jogue contra Marrocos, talvez jogue contra o Brasil. Ou, enfim, talvez não, né? Mas os grupos se cruzam. Esse que é o ponto. E a seleção japonesa me impressionou muito justamente por jogar de forma ofensiva, de forma sólida, com muita arrancada, sem ter laterais, né? Jogou com 2 pontas como alas, no caso do Nakamura e do Ito, e conseguiu fazer um jogo absolutamente excelente contra a seleção da Holanda. É um time organizado, um time que mesmo com muitos jogadores de fora consegue jogar, e consegue jogar muito bem. Então, assim, olho nesse Japão, é o meu 7º colocado. Meu 6º colocado foi a Alemanha. A Alemanha fez 7-1, como é que não é o primeiro, não sei o que. Temos que considerar o enfrentamento, né? Pegou talvez a seleção mais fraca da Copa, que é a seleção de Curaçao. Já foi um mérito enorme Curaçao fazer um gol, mas a Alemanha mostrou sim um bom nível de jogo, ainda que eu não ache que é um nível para estar entre as grandes favoritas, né? Pelo menos as grandes favoritas, 3 seleções que eu acho que nessa primeira rodada jogaram a nível de grande favorita.
A Alemanha tem peças interessantes, mas acho que o banco também, assim como a Holanda, deixa a desejar. Foi um jogo muito bom, por exemplo, dos meias, do Mecha, por exemplo, do Kimmich, como sempre. Mas principalmente no ataque, né? Apesar do Havertz ter feito 2 gols e depois entra o Undav, acho que não são centroavantes que põem medo, né? Mas não são ruins de forma alguma. Esse time da Alemanha, ainda treinado pelo Nagelsmann, é um time bom, é um time qualificado, mas que falta aquela centelha que um time alemão precisa, né? Aquele espírito opressor que a Alemanha tem quando joga. Mas um 7-1 foi uma atuação quase perfeita da Alemanha, tirando aqueles 10 minutos do pós-gol de Curaçao. Meu quinto lugar foi a Noruega. A Noruega fez uma ótima partida contra o Iraque, à frente da Alemanha, porque eu acho que o Iraque é um time mais sólido do que a seleção curaçaoense, né? A Noruega, a gente viu, é um time que é muito forte em transições, é um time que usa um ponto em específico muito acelerado, muito driblador, que é o Nusa. Ainda tem a opção no banco do Bob. E tem uma equipe no ataque absolutamente avassaladora, né? No Haaland, que bobeou, ele aproveita as chances. Um Odegaard que apareceu muito inspirado, e a Noruega vai precisar de um Odegaard inspirado. Acho que no conjunto da obra da Noruega foi muito bom, deixou uma ótima impressão num grupo que precisava fazer saldo nesse jogo, já que depois vem 2 pedradas, França e Senegal, né? Então, uma ótima partida da Noruega. Quarta melhor atuação dessa primeira rodada, Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos surpreenderam muito a seleção do Pochettino, o nível de intensidade desde o primeiro minuto, engoliram o Paraguai, parecia que o Paraguai não entrou em campo, parecia que o Paraguai estava de férias no último mês e não conseguia jogar, não conseguia entrar na partida durante o primeiro tempo. Quando os Estados Unidos relaxaram no segundo, foi que o Paraguai começou a jogar. Partida incrível do Pulisic, Balogun também aparecendo muito, tanto os 2 alas, Robinson, Dest, Malik Tillman fez um grande jogo, McKennie. É um time que tem muito ritmo, um time que aproveita muito os espaços. Então esse time dos Estados Unidos, apesar do grupo acessível, quem sabe, né? Quem sabe jogando em casa não chegue um pouco longe. Eu não acho que seja um nível para ser campeão, tá? Não é nesse nível, mas em questão de atuação na primeira rodada, os Estados Unidos tiveram a quarta melhor. Terceiro lugar, e aí estamos falando das 3 que essas sim podem ser favoritas a ser campeãs. Minha terceira melhor seleção foi a Inglaterra. A Inglaterra fez um jogo muito bom contra a Croácia, do que eu pude ver, né? Uma equipe que soube aproveitar muito bem espaços, que teve os jogadores certos para fazer isso, já que Madueke e Gordon são caras que gostam de correr em espaço livre e puxam muito marcação. Esses 2 caras, meio que operários da bola, conseguiram abrir os espaços perfeitos para Kane e Bellingham jogar. E esses 2 caras decidiram o jogo, né? E aí quando você tem um time que joga em torno de peças decisivas, como a gente vai ver nos 2 primeiros, o Kane tomou conta do jogo, armando, distribuindo o jogo e depois decidindo lá na frente, assim como o Bellingham marcou o gol da vitória, né? Então, sólido defensivamente também, a Inglaterra tem um grande goleiro na figura do Pickford, e o O'Reilly também, lateral esquerdo, é excelente, mas Konsa e Stones fizeram um jogo bom também. E destaque também para o Rice, que já é um cara conhecido, mas o Elliot Anderson, meia do Newcastle, fez uma partida excelente enfiando bola, ele que enfia a bola para o Bellingham fazer o terceiro gol. Então, olho na Inglaterra, gostei muito da atuação da seleção inglesa. E aí, segundo colocado, qual foi a segunda melhor atuação dessa primeira fase? Na minha opinião, França. A seleção francesa teve dificuldade no primeiro tempo, mas o que coloca ela nessa posição é isso que falta na Alemanha, o espírito opressor. Você joga contra a França e você sente, em algum momento isso vai dar errado, em algum momento isso vai dar errado. E o Senegal fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão, se segurou enquanto pôde, mas em algum momento a França só subiu a intensidade e as coisas vão acontecendo. E vem as corridas em diagonal, e vem o Olise confundindo a marcação, acha um passe maravilhoso para o Mbappé, depois o Mbappé achando um petardo do meio da rua para fazer um dos gols mais bonitos até aqui. Então é um time que tem essas peças e acho que até fica à frente da Inglaterra por ter mais, né? A Inglaterra tem Kane, tem Bellingham,
talvez dê para colocar o Rice nesse bolo. A França tem Mbappé, tem Olise, tem Doué, tem Dembélé, tem Koundé, e vai mencionando e mencionando. É um time que oprime, que dá medo, né? E falando em dar medo, melhor seleção da primeira fase, na minha opinião, foi a seleção da Argentina. Um 3-0 com 3 gols de Messi. E aí quando o Messi está na jogada a situação fica bem difícil. Ele agora jogando leve, já tem o seu título de Copa do Mundo e fez uma partida absolutamente retocável, né? A seleção da Argentina parece que joga muito leve, que tem muita paciência, que tem muita liberdade, que joga, parecia que tinha um piano nas costas na Copa passada, agora provavelmente tem uma pena segurando esse time. E assim, muitas tabelas importantes com o Messi todo campista, como o Kane participando em todos os momentos do jogo, um colosso imparável quando ele tem a bola e vai avançando. É um time difícil, vai ser difícil tirar o título desse atual campeão, apesar de que França e Inglaterra se mostraram muito capazes. Isso não quer dizer que uma dessas seleções vai ganhar, tá? Vimos historicamente nas Copas desse século que o campeão começa um jogo com muita dificuldade. Se for por isso, talvez a Argentina começou muito fácil, será que vai ganhar? Também um bicampeão seguido é uma coisa raríssima, só aconteceu 2 vezes na história quase centenária da Copa do Mundo. Então é isso. Também fazer o 11 inicial dessa rodada, o vídeo já está longo, mas se você está vendo até aqui é porque você tem interesse. Meu 11 da primeira rodada, tá? Goleiro Vozinha no gol, fez uma grande partida, uma partida histórica contra a Espanha. Menções honrosas a Al-Wais da Arábia Saudita e o Patrick Beach da Austrália. Lateral direito escolheu Rezaian do Irã, determinante, aparecendo em todos os momentos ofensivos. Também menção honrosa a Wan-Bissaka do Congo. Minha dupla de zaga, Diney e Rin dos Estados Unidos. Também muito importante para o jogo das suas equipes. Lateral esquerdo teve muitas opções. Tinha o Douglas Santos do Brasil, fez uma ótima partida. O Singo da Costa do Marfim, que deu assistência. Robinson dos Estados Unidos. Eu escolhi o Jordan Boss da Austrália, né? Muito importante para esse contra-ataque rápido da seleção australiana. Volante da base, né? O camisa 5. Escolhi Hwang In-beom. Hwang In-beom, uma das atuações mais interessantes dessa primeira rodada. Na minha opinião, fez o gol mais bonito também. Vejo o gol dele contra a Tchequia. Um drible absurdo, vai ficar marcado. Hwang In-beom é o meu camisa 5. O 8 do lado dele, escolhi o Elliot Anderson, da seleção da Inglaterra. Olho nele, gostei muito do desempenho do Anderson nessa partida. E aí eu escalei um 4-3-3, né? Então eu tenho um camisa 10 de ofício. E meu camisa 10 não podia ser diferente, vai ser o Lionel Messi. Uma partida absurda para mim, não há dúvidas, o melhor jogador da primeira rodada, ainda mais com os recordes que ele quebrou. Na minha ponta esquerda, surpreendente, escolhi Elijah Just da Nova Zelândia. O Just, muito importante, o maior artilheiro da história da Nova Zelândia em Copa, fez 2 gols. Mais um cara muito importante no jogo da Nova Zelândia, ainda mais pelo que a gente esperava desse time. Há menções honrosas ao Irankunda da Austrália e ao Pulisic dos Estados Unidos. Na outra ponta, o camisa 11, eu fiquei em dúvida entre alguns. Eu coloquei o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fez uma ótima partida contra o Marrocos, há de se dizer, a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira. Inclusive, eu mencionei errado, tá? O Vinícius Júnior na ponta esquerda, o Just na ponta direita. Então, acho justo, mas ainda menciono o Ito, o Quiñones do México, Somerville. E camisa 9, uma missão difícil. Teve muitos camisas 9 bons. Tivemos Mbappé, tivemos Haaland, mas acho que pelo jogo como um todo, escolho Harry Kane, a ótima partida que fez contra a seleção da Croácia. Ainda outras menções honrosas, o Olise, grande partida com a seleção francesa. Menciono o Balogun pelos Estados Unidos, atacante, o Chris Wood da Nova Zelândia, Isaac da Suécia. Na defesa, o Koundé da seleção francesa, o Pico Lopes da seleção de Cabo Verde, Ayer da Noruega, zagueiro, o Souter, zagueiro também da Austrália, Depou da Argentina, Nathaniel Brown da Alemanha, Masuaku do Congo,
o Israel Reyes do México e o Ayari da Suécia e o Nmecha também da Alemanha. Essas são minhas menções honrosas. Esse é o meu panorama geral aí da primeira rodada de Copa. Vamos para a segunda, que hoje já começa. Isso aí, pessoal. Até a próxima.